Olá! Essa videoaula tem como objetivo destacar alguns pontos principais do texto Linguística Aplicada como Espaço de Desaprendizagem, da autora Branca Falabella Fabrício. Nós já dialogamos um pouco sobre alguns pontos iniciais desse texto em outro momento. Eu vou passar pelos slides que nós já conversamos e dar sequência trazendo alguns outros pontos do texto que eu considero importante enfatizar, de forma que a gente finalize aí as discussões e as atividades com esse texto. Esse texto compõe o nosso primeiro bloco, que trata sobre o campo de estudos da área linguística aplicada. Então, essa é a Branca, nós já falamos um pouquinho sobre o trabalho dela, ela pesquisa interação, trajetórias de socialização, processos de construção de conhecimento em contextos presenciais e virtuais, e trajetórias de textos em contextos digitais. Uma professora que atualmente trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o artigo dela está organizado nas seguintes seções, Mundo em Movimento, Momento Contemporâneo, Epistemologias Concorrentes em LA, Mutações em Curso, o Território Movente da Linguagem, um Olhar Contemporâneo, a Desaprendizagem como Possibilidade de Conhecimento, a Pluralidade de Nossos Tempos, Ética como Horizonte Norteador. Nós falamos um pouquinho sobre esse mundo em movimento, sobre esse momento contemporâneo, relacionando com o documentário do Milton Santos, Então, nessa primeira sessão ela fala, sobre o século atual, que no momento da escrita desse texto era o século XX, a gente já virou para o século XXI, mas a gente ainda enfrenta as mesmas questões postas nesse texto, em que ela fala sobre a coexistência de paradoxos, a existência de paradoxos. Então, um racionalismo dividindo o espaço com o irracionalismo, cientificismo e misticismo, humanismo e barbárie, intelectualismo e anti-intelectualismo. E o nosso documentário, que nós assistimos, do Milton Santos, nos traz aí essa problemática, da globalização e de como que esse contexto ainda hoje provoca, esses paradoxos, enaltece, vamos dizer, agrava as desigualdades sociais, e ele fala muito sobre esse problema das desigualdades. E o objetivo do artigo é refletir sobre a área de linguística aplicada em face das metamorfoses que testemunhamos cotidianamente nos mais variados contextos. Então, diante desse mundo contemporâneo, desse território movente, que ela vai dizer mais à frente, como que a linguística aplicada encara, os estudos da linguagem, como pensar em formas não tradicionais, de forma transdisciplinar, que ela vai colocar a linguagem, como pesquisar linguagem, considerando os efeitos desse contexto. E ela destaca aqui vários fenômenos que são agrupados sobre essa denominação globalização, a questão do mercado, da técnica, do individualismo, uma mercadologização da vida social e cultural, uma sobrecarga de informações, uma onipresença da mídia, um hiperindividualismo. Ela destaca a compressão espaço-tempo,
né, possibilitada primeiramente por meio da TV e depois internet, e aí a gente no século XXI percebe, né, essa diminuição, né, dessa distância ainda mais, né, então a gente percebe os efeitos disso também, né, na vida social, como que isso impacta a concentração e a percepção das pessoas, como que essa atenção ela é fragmentada, como que as informações chegam de forma muito sobrecarregada. Ela destaca também os processos, né, de hibridação de público e privado, pensando aí, né, mercado, educação, saúde, política e marketing, mídia e vida, tecnologia e corpo, como que esse contexto impacta, né, os processos de subjetivação das pessoas, o culto à aparência, o corpo produtivo, perfeito, né, que deve buscar aí uma perfeição saudável, tecnologizado. E, por fim, uma desvalorização dos compromissos comunais, né? Como que as soluções para os problemas são colocadas de forma individualizada, né? De forma que as ações são privatizadas, né? Então, há uma despolitização do espaço público e um esvaziamento, né? Do sentido moral, né? Dessa arena, um esvaziamento do sentido da responsabilidade do Estado, né, desse compromisso comunal, né, com a sociedade. E a gente viu muito bem, né, esse contexto apontado por Milton Santos, né, quando ele fala sobre a globalização nesse documentário, O Mundo Global visto do lado de cá, e a perspectiva, né, do lado de cá, desse lado que é a das pessoas que não têm as vantagens, né, dessa globalização. Então, ele fala muito de uma globalização que é vendida, né, como algo benéfica, que traz benefícios e vantagens, mas a quem, né? Então, essa globalização, ela na verdade, posta dessa forma, ela é um discurso, né, que vende, né, que nos fazem ver dessa forma, mas ele fala, né, de como que a globalização de fato que é uma globalização como perversidade, né, e aí ele destaca o esvaziamento do Estado, que é o que a gente viu ali no texto da Branca. O desemprego, a fome, né, e tudo isso visto como natural. E por fim ele fala de uma outra globalização que é como ela pode ser, né, que é a da dignidade humana, da solidariedade, e no fim ele vai trazendo aí as formas de resistências, né, dos grupos minorizados, desse outro lado de cá, né, que seriam das pessoas que não compartilham desse famoso, né, desse dito benefício, né, dos benefícios ou vantagens dessa globalização. Então, vai falar das periferias, de como que as periferias vão se apropriar das tecnologias de informação de forma a construir novos discursos sobre eles próprios, né, de forma a denunciar a fome, a miséria, né, as violências, e aí traz o exemplo tanto dos povos indígenas, e aí traz aí o povo Krenak, né? Fala da Ceilândia, como que essas pessoas, né, refazem a própria história a partir do rap, e no final do documentário tem também a questão da documentação feita pelo MST, que tem uma outra organização de sociedade, e a forma como isso não é mostrado na grande mídia. Então, esses pontos dialogam bastante com a linguística aplicada, com esse texto que a Branca nos traz aqui, argumentando
sobre como que a LA pode pensar novas formas, né, de estudar linguagem. E aí ela vai discutir, né, algumas mutações que estão em curso. Né? Então, há um reconhecimento dessa complexidade do mundo contemporâneo e isso vem provocando, nos estudos em linguística aplicada, esse interesse em analisar a linguagem de uma perspectiva inter ou transdisciplinar, né, que converse com outras áreas do conhecimento. Então, se eu entendo linguagem como uma prática social, né, os fenômenos sociais, eles precisam ser estudados a partir de outros olhares que não só o da linguística, né? Eles só existem inseridos em um campo de problematizações que torna difícil estudar, né, linguagem como objeto autônomo, como um objeto deslocado de outras áreas do conhecimento. E essa forma de estudar a linguagem vem de uma linha de investigação tradicional no chamado núcleo duro da linguística. Então, quando a gente pensa em linguística aplicada, é nesse sentido de pensar o contexto aplicado, né, de pensar linguagem enquanto prática social e de como que os fenômenos sociais envolvendo linguagem podem ser, né, estudados a partir de convergindo, né, com diferentes áreas do conhecimento. Então, é um momento de revisão, né, das bases epistemológicas da linguística aplicada, devido a essas compreensões, né? Então, há uma nova compreensão de linguagem como prática social. Então, se estudarmos a linguagem, estamos estudando a sociedade, a cultura. Então, por isso se fala de uma virada linguística e cultural. Há uma compreensão também de que as nossas práticas discursivas não são neutras, e isso a gente sabe, né? Quando a gente enuncia, né, determinados discursos, isso envolve escolhas que podem ser intencionais ou não, escolhas que são ideológicas, políticas, atravessadas por relações de poder e que provocam diferentes efeitos no mundo social. Então, por isso aqui se fala de uma virada crítica, né, nos estudos em LA. E uma outra compreensão é de que há na contemporaneidade uma multiplicidade de sistemas semióticos em jogo no processo de construção de sentidos. Então, pensando nessa construção de sentidos por meio da linguagem, a gente precisa ampliar, né, esse entendimento do que é linguagem, né? Linguagem não envolve somente signos linguísticos, né? Textos, mas também outros recursos semióticos, né? E aí isso diz respeito à compreensão dos sentidos através da leitura de corpo, né? De gesto, expressões, tudo isso compõe os sentidos, tudo isso é linguagem, né? Então, aí, nesse sentido, né, a gente pode pensar em uma concepção de linguagem como performance. Isso a gente vai ver em outros textos mais para frente. Então, a reorganização da linguística aplicada como uma prática interrogadora, ela é inseparável da enorme reorganização do pensamento e das práticas sociais concorrentes na contemporaneidade. Mas pensar, né, essa reconstrução de conhecimentos implica em persistências e descontinuidades. O que significa isso? É difícil romper, né, com uma tradição, né, de estudos, né, uma forma de pesquisar, uma forma de estudar a linguagem. Então, nesse processo de reorganização, né, dos estudos da linguística aplicada, é muito comum essa coexistência com cânones, né, às vezes revestidos de outras roupagens. Então, por exemplo, algumas pesquisas que resultam na substituição de outros regimes igualmente encapsuladores de perspectivas que constroem novas certezas, que mantêm a separação entre linguagem e realidade, ignorando os aspectos ideológicos e políticos envolvidos na própria produção de conhecimento. Então, é comum, né, essa
essa dificuldade de romper com com as formas, né, mais tradicionais de pensar os estudos em linguagem. Então, a nova proposta é de pensar a linguagem de forma inseparável, né, dos sujeitos, dos contextos, mas por vezes, né, alguns pesquisadores acabam caindo aí nessa contradição, né? Então fazem aí um discurso sobre uma nova forma de discutir linguagem, de estudar linguagem, mas acabam separando linguagem e realidade, né? Que é o que ela está colocando aqui. Às vezes separando, né, os aspectos ideológicos e políticos que envolvem a própria prática de produção, né, de conhecimento, a nossa própria prática de pesquisa envolve esses aspectos, né? E é difícil mesmo, né? Então, para dizer para vocês que os estudos da linguística aplicada vão ter, sim, as suas contradições, né? Então, a gente está aqui falando sobre como que esse campo foi se constituindo, né, enquanto novo campo de produção de conhecimento, mas isso é difícil, né? E ainda mais aqui a gente está falando de um texto de 2006, então ainda nessa época era muito mais difícil, né? Mas se vocês, por exemplo, seguirem algumas associações na área de linguística aplicada, vocês vão observar, né, algumas pesquisas que ainda apresentam essas contradições, né? Se propõem a fazer uma pesquisa aplicada, né, que pense linguagem de forma inseparada, né, dos seus contextos, dos seus sujeitos, mas quando a gente vai observar as análises, os dados, isso não está muito presente, né? Então, para vocês também observarem que existem, né, essas contradições nesse processo de construção da linguística aplicada enquanto novo campo, né, de pesquisa. E aqui foi o momento que nós paramos, eu acho que na nossa última aula a gente parou aqui falando sobre esse desenvolvimento de uma agenda política, de uma agenda transformadora, intervencionista, de uma agenda ética, decorrente da ideia de que nossas práticas discursivas envolvem escolhas que têm impactos diferenciados no mundo social e nele interferem de formas variadas. Então, a proposta é que essa linguística aplicada desenvolva, né, essa agenda política, essa agenda transformadora, essa agenda ética. E aí a autora traz aqui algumas referências, né, que tem advogado por uma linguística aplicada como prática problematizadora. Então, Pennycook é um autor que vocês vão ouvir falar muito, Moita Lopes aqui no Brasil, a Cavalcante também aqui no Brasil, que assumem abertamente, né, as suas escolhas ideológicas, políticas e éticas, e estão sempre submetendo a reexame e a estranhamento contínuos, não só suas construções, como também os vestígios das práticas coloniais nelas presentes, né? Então, como eu dizia, essas contradições, né, de práticas coloniais, né, de pesquisa, que ainda acabam aparecendo, né, porque somos e reconhecemos, né, que temos as nossas contradições. Ela defende aí um hibridismo teórico-metodológico, do fim do ideal de neutralidade e objetividade na produção do conhecimento, do questionamento ético de todas as práticas sociais, inclusive da própria pesquisa, e da relevância e responsabilidades sociais nos conhecimentos produzidos. Então, vocês já devem ter ouvido, né, esse discurso de que a ciência, ela tem que, para ela ser, né, confiável, né, para a gente ter uma pesquisa científica séria, ela precisa ter um distanciamento, ela precisa ter uma neutralidade. Esse discurso, né, essa ideia desse tipo de ciência é uma forma muito tradicional, né? É muito cheia de nebulosidades, né? Porque, na verdade, quando se fala dessa forma, está se negando que existe ali por trás interesses, né?
existe ali pesquisadores, pessoas que fazem ciência e que são atravessados pelas suas ideologias, né, pelos seus interesses políticos. E aqui, né, na linguística aplicada, enquanto campo científico, está primando por esse fim dessa ideia de neutralidade, né? As pesquisas, elas não são neutras, né? E nem objetivas, para a gente ter uma produção de conhecimento que de fato faça sentido, né? A gente precisa reconhecer que nós somos atravessados por nossas escolhas ideológicas, políticas e éticas, né? Então não há neutralidade. Nós precisamos nos aproximar do nosso contexto e não distanciar, né? É preciso haver esse questionamento ético, né, dessas práticas, inclusive a prática de pesquisa, que seria nesse sentido, né? A quem que aquela determinada pesquisa está atendendo, né? Quais são os interesses envolvidos ali na produção de conhecimento? É uma produção de conhecimento com fim em si mesmo? Ou essa pesquisa ela está atendendo as pessoas envolvidas, né? Que estão situadas nos seus contextos, né? Históricos, sociais, né? Com questões que precisam ser resolvidas, né? Solucionadas. Então, é nesse sentido, né, que a autora propõe aí esse hibridismo teórico-metodológico, né? Ela fala de uma movimentação do ângulo de observação do centro para as franjas do sistema globalizado, né? Então, pensando nas produções de conhecimento que são muito ocidentais, né? Produzidas nos países desenvolvidos, dos discursos e epistemes ocidentalistas, né? Então, geralmente a gente tem essa tendência a considerar boas pesquisas aquelas que são produzidas nos Estados Unidos, na Europa, enquanto que são pesquisas exatamente aqui atravessadas por escolhas ideológicas, políticas e éticas, né, que têm interesses muito específicos, que não são neutros, né? E aí, por esse motivo, a autora fala de buscarmos, né, outras perspectivas, né, movimentar esse nosso ângulo de observação para as franjas do sistema globalizado, para outros países, né, subdesenvolvidos, para outros grupos, para as periferias, para as formas de ser consideradas subalternas ou inferiores, né? Então, pensando os grupos inferiorizados ou minorizados quanto à sexualidade, a raça, a classe social, olhar, né, para esse chamado terceiro mundo, para os excluídos dos benefícios do desenvolvimento, para esses excluídos da globalização, né? E aí essa mudança de rumo, longe de se comprometer com a salvação, né, dessas pessoas, né, que são destituídas ou menos desenvolvidas, vê nesses espaços excedentes a possibilidade de surgimento de novas formas de percepção e de organização da experiência, não comprometidas com lógicas e sentidos históricos viciados, né? Então, a possibilidade de reconhecer outras formas de produção de conhecimento, né? Então, eu não vou pensar esse contexto em que estão, né, as minorias para salvar essas pessoas, né? Mas reconhecer que nesses espaços existem produções, né, de conhecimento que são muito autênticas, né? Então, existem formas de percepção e de organização da experiência que são possíveis, né? E aí ela cita alguns trabalhos lá na página 52, que eu vou ler aqui rapidinho, né? Então, lá na página 52, ela fala, por exemplo, das pesquisas sobre o significado de raça, gênero e sexualidade construídos por rappers cariocas, do autor Oliveira. Ela fala de uma pesquisa da Espíndola sobre o entrelaçamento de identidade, sentidos de masculinidade e manifestações de violência entre adolescentes infratores. Ela fala sobre o Lessa,
né, uma pesquisa dele sobre a construção do conceito de latino-americanidade na sala de aula de espanhol como língua estrangeira. Ela fala sobre os trabalhos da Cavalcante, que é uma das referências, né, que ela cita aqui, sobre a formação de professores indígenas. Fala sobre um trabalho do Moita Lopes a respeito da construção de identidades homossexuais na mídia brasileira. Enfim, são alguns trabalhos, né, exemplos de pesquisas cuja temática e também abordagem teórica navegam por novos mares, né? Ela coloca aí essas expressões, né? Esses trabalhos estão perpassam, né, outras perspectivas, outras formas de produzir conhecimento que não as canônicas, que não as tradicionais. Então ela vai dizer, né, que a LA encontra-se em processo de reconstrução, reinventando-se em termos de regime de não-verdade, isto é, uma forma de vida que, em lugar de investir na delimitação de um perfil disciplinar claramente contornado, passa a apostar no diálogo transfronteiras, envolvendo diversas áreas de diferentes modos de produção de conhecimento. E a assimilar a metáfora da trama como modo de conhecer, entendendo que o conhecimento produzido e as verdades a ele atribuídas são deste mundo, fabricados pela própria sociedade que nele se apoia. Então, ela está destacando aí, né, essa aposta da linguística aplicada nesse diálogo transfronteiras, né, em uma linguística que saia das suas fronteiras e vá dialogar com outras áreas do conhecimento, né, para poder estudar e entender os fenômenos sociais envolvendo linguagem e questionar, né, esse regime das verdades, né, as verdades produzidas, são construídas, né, são fabricadas pela nossa própria sociedade. E aí ela traz os pensamentos de Nietzsche, Foucault e Wittgenstein. Eu vou passar rapidamente por eles, né? São algumas referências que ela traz, que ela sugere, né, um diálogo da linguística aplicada com esses pensadores. E aí na sessão seguinte é que ela vai trazer um pouquinho sobre cada um deles. Então nessa sessão, Território Movente da Linguagem, um olhar contemporâneo. Então, ela retoma, né, essa ideia de que a realidade está sempre em movimento, em fluxo, ela é plural, ela não é permanente ou estática, né? E aí essa ideia de uma realidade movente, ela não é nova. Então, já na filosofia antiga, os filósofos chamados mobilistas acreditavam no aspecto transitório da realidade, problematizando qualquer ideia de permanência ou estabilidade. Então, ao longo da nossa história, diferentes pensadores vêm se apoiando nesse conceito, né, de sempre movente em seu processo de construção de conhecimento. Então, é isso, a realidade ela vai sempre se modificando, né, ela não é permanente, ela não é estática, e a gente percebe isso, né, como os tempos são diferentes hoje do passado. E aí ela traz, né, o Nietzsche, do final do século XIX, que é um pensador que problematiza a crença na solidez, na essência das construções conceituais da civilização ocidental. E aí ele vai trazer uma imagem, né, uma metáfora da teia de aranha e contrapõe a imagem de uma torre sólida da ciência moderna com a metáfora dessa teia de aranha sobre uma correnteza de um rio, firme em sua fragilidade, apesar de assentada sobre um solo movente. Então, comparando aí esse solo movente, essa correnteza, né, do rio, com o território dos saberes, que é frágil, que é flexível, que é movente, né? Então, relacionando esse pensamento do Nietzsche com a linguagem, podemos pensar uma concepção não representacional ou não essencialista, né? Então, essa construção, essa concepção, ela é muito estruturalista, né? Então, aqui, nesse sentido, a gente desloca, né, essa concepção de uma linguagem como representação do pensamento, né? Então,
por entender que o discurso sobre as coisas é que cria as coisas em si. Então, a realidade, ela não é anterior à linguagem. As ideias, conceitos e a própria noção de realidade são construídas. Então, aqui, né, como um método de trabalho, ele propõe a historicização, né, sempre historicizar os fenômenos linguísticos, né, fazendo essa ponte com os estudos da linguagem, e não como busca pela origem ou essência. Então, é muito comum, né, qual que é o sentido dessa palavra, né, esse olhar muito fechadinho, né, qual que é o significado dessa palavra, qual que é a etimologia dessa palavra. Para a linguística aplicada isso não faz muito sentido, né, porque a linguagem, ela se move, né, ela é movente, ela se constrói ao longo do tempo, pelos sujeitos, envolvendo os contextos, né, em que ela acontece. Então, os significados, eles são situados, são construídos de forma situada, socio-historicamente, né, envolve os sujeitos. Então, percebam a diferença de perspectiva nos estudos da linguagem da linguística aplicada. Um outro autor que ela traz é o Foucault, né, pensando aí na referência de 1979, e ele vai compreender esse historicizar como um modo de conhecer que implica o exercício de escutar a história para compreender o processo de construção de nossas ideias e conceitos essencializados. Então, a gente tem uma ideia, às vezes, muito fechada, determinados conceitos são aquilo, né, e pronto, mas aí a proposta de historicizar, né? E aí esse historicizar é ver de onde parte essas construções, mas também observar como que se dá o processo dessa construção ao longo, né, do tempo, né, como que essas construções elas vão se modificando. Isso se dá dentro de determinadas ordens do discurso. Então, o Foucault fala sobre essas ordens dos discursos. Os nossos discursos configuram ambientes, produzem espaços, criam noções de coerência e estabilidade. Então, a realidade, por conseguinte, não é algo dado, né? Não é algo posto, estático, mas efeito das práticas discursivas que ordenam o mundo social. Então, esse efeito de estabilidade que a gente tem, como se tudo fosse dado, envolve as relações de poder que sustentam essa estabilidade, né? E aí, para pensar os estudos de linguagem, trazer, né, essa discussão que o Foucault fala é muito importante, né, justamente para pensar os sentidos que não são instáveis. E um outro autor, que é Wittgenstein, a referência de 1953, faz uma crítica mais radical ainda ao essencialismo, abalando a essa tradição, né, representacionalista de linguagem. Ele ataca a crença de que os significados não são entidades autônomas, né, e a linguagem deve ser entendida como atividade, como sistema de ações simbólicas realizadas em determinados contextos sociais e comunicativos. Então, o significado de uma palavra é o uso na linguagem. O significado ele não pré-existe. O significado ele pode ter acúmulos, né, que vão nos direcionar para alguns contextos, mas quando essa palavra é usada, ela vai construir o sentido ali, né, o sentido vai ser construído no momento da interação. Então, esse significado se constitui por processos intersubjetivos de negociação. Então, as pessoas que estão interagindo vão negociando os sentidos. Então, o sentido não é algo que acompanha a palavra. Ela só se torna significativa no seu uso, né, no seu contexto de uso, quando essa palavra é enunciada. Então, essa ideia aqui, né, também se aproxima da noção das teias de aranha, né, Nietzscheana, e aos regimes de verdade Foucaultianos também, pois dizem respeito aos territórios moventes, articulados por nossas atividades linguísticas, mais frequentemente percebidos como inertes, como estáveis, e essa concepção de mundo, né, imprevisível, múltiplo, instável, está presente nesses três filósofos.
Então, esse processo, né, de reinvenção permanente do mundo, né, que os três filósofos nos trazem, né, criticando essa ideia de uma realidade permanente, nos aponta para a possibilidade de mudanças sociais e de uma responsabilidade com essas mudanças sociais. Então, isso nos traz uma esperança, né? Se a realidade ela não é imóvel, né? Ela é movente, é possível, sim, algumas mudanças sociais. E aí a nossa responsabilidade com essas mudanças é onde envolve a questão ética, né? Quais são os nossos compromissos éticos com os nossos trabalhos? Na seção seguinte, ela traz a desaprendizagem como possibilidade de conhecimento. E aí tem uma questão, né? De que forma podemos abordar, na perspectiva dessa trama movente, as práticas discursivas da atualidade, de modo a ir ao encontro do que poderia ser compreendido como LA contemporânea. E aí a autora traz alguns procedimentos metodológicos lá nas páginas 59 e 60. Vou só passar por elas aqui, né, por esses procedimentos aqui no texto, para vocês revisarem, né? Então, esses são alguns procedimentos, né, que vão inspirar o campo da linguística aplicada, pensando aí no que ela está se propondo como desaprendizagem, né? Então, interrogar-nos acerca da relevância social da temática e do objetivo gerais dos nossos estudos, né? Então, por que eu estou estudando isso? Qual que é a relevância social desse meu trabalho? Qual que é o objetivo do meu trabalho? É um trabalho que tem um fim em si mesmo? Ou é um trabalho que vai atender os atores sociais que vivenciam ali aquelas práticas que eu estou estudando? Esse é um ponto, assim, muito importante, né? Refletir sobre como a temática vem sendo tradicionalmente tratada, atentando para considerações que guardem traços e pressupostos de uma episteme ocidentalista, sobretudo a construção de relações de causalidade, articulações de obviedade, explicações definitivas, certezas bem alicerçadas, provas incontestáveis, ideias consensuais. Então, essa ideia é muito tradicional nossa, não está provado, né, que é assim que funciona. E aí ela está colocando esse ponto aqui como um procedimento metodológico, questionar as verdades, né, questionar o que está posto, né, ver como que essa temática vem sendo tradicionalmente tratada. Inserir o objeto de estudo em amplo campo de problematizações, contextualizando o local globalmente. Então, não tem como deslocar, né, os estudos do contexto, né? Então, o objeto de estudo precisa ser problematizado e situado contextualmente, localmente, globalmente. Enfim, entre vários outros procedimentos metodológicos que ela coloca aqui, ó. Estranhar sentidos essencializados, mumificados, historicizar o objeto, compreendendo como foi produzido, dentro de qual regime de verdade, respondendo a quais conjunturas históricas e socioculturais, ser cauteloso quanto às generalizações, ter ciência de que as nossas descrições e observações dos eventos não são neutras, né, que é o que a gente destacou lá, né, não existe neutralidade na produção de conhecimento, né, essas produções, elas são atravessadas por escolhas, né, políticas, ideológicas, apresentar nossos trabalhos como fabricação de edifícios móveis, né, pensando aí as metáforas que os filósofos naquela trouxe, né, pensar operando em uma dimensão ética, nos possíveis efeitos e consequências, né, do trabalho, né, a quem que esse trabalho pode atingir, beneficiar, prejudicar, reexaminar o trabalho, então questionar, né, o que foi produzido, submeter o trabalho à crítica dos pares, mas também àqueles que participaram da pesquisa,
revisitar posições e avaliar nossas escolhas. Então, aqui vocês podem ter essa noção, né, de como que seria esse caminho, né, que ela está colocando nessa sessão, né, da desaprendizagem como possibilidade de conhecimento. Eu tinha destacado aqui alguns, né, olhei com vocês lá no arquivo, mas tinha destacado aqui. E por último, a ética, né, como horizonte norteador, né, ou poderíamos dizer suleador, né, pensando aí nas perspectivas do sul, pensando a partir de perspectivas não hegemônicas, não tão do centro, né, mas das periferias. E aí ela fala, né, não devemos almejar o saber pelo saber, ou a invenção pela invenção, deslocados de compromissos éticos, né? De quais compromissos éticos a autora está falando? Então, eu vou voltar aqui na página 62. Ela fala sobre esses compromissos éticos. Então, aqui, né, foi o destaque que eu fiz. Não devemos almejar o saber pelo saber, né? Eu vou pesquisar algo por pesquisar, né? Não, eu preciso pensar na minha responsabilidade ética, né, com o que eu estou estudando. Então, aqui, né, ela traz esse outro autor, Marcondes, a partir da ótica wittgensteiniana, o ético se mostra na articulação entre discurso e ação. Os juízos éticos expressam as razões pelas quais agimos e só podem ser justificados dentro de um sistema ético que determina seu próprio quadro geral para a ação e para a justificação, né? Então, o que me move, né? Quais são as razões que movem essa minha ação? Essa posição nos impele a hierarquizar os discursos e as formas de vida com base na análise de suas implicações, motivações e resultados para o mundo social. Quais são as implicações, né, dos meus estudos? Quais são as minhas motivações? Quais são os resultados, né? E ela vai dizer, né, podemos orientar nossas ações por valores e juízos éticos, tendo em vista não valores universais, mas sim valores democraticamente definidos na esfera pública e no diálogo aberto. Então, dialogar com as pessoas que participam da pesquisa, né? Quais são os valores, né? Quais são os caminhos que vão orientar, né, esse trabalho, né? Então, nesse diálogo aberto, né, com as pessoas que participam desse meu estudo dos fenômenos sociais, né, envolvendo linguagem. E aqui são outros destaques, né, que eu trouxe. Foi justamente o que eu acabei de ler, né? Nossas construções devem objetivar uma vida melhor. Atuar numa perspectiva ética não significa ter de apelar para conceitos fundacionais, regimes de verdade ou significados universais. Podemos orientar nossas ações por valores e juízos éticos, tendo em vista não valores universais, mas sim valores democraticamente definidos na esfera pública e no diálogo aberto, né? Então, dialogar mesmo, né? Quais são os valores que devem orientar esse meu trabalho, essa minha pesquisa. Então é isso, gente. Finalizo por aqui. Na sequência, a gente vai discutir sobre o texto da Inês Signorini, né, que vai falar sobre a questão da língua legítima na sociedade democrática. E aí, esse é um tema para a nossa próxima videoaula.